Seja bem-vindo à aula de constantes da linguagem Java. Nas aulas anteriores, nós vimos como criar variáveis e sabemos que elas podem ter os seus valores modificados. Mas em algumas situações, no seu programa, poderá haver a necessidade de criar um valor que não possa ser modificado pelo programa. Então, nessa aula, nós aprenderemos e vamos conhecer o modificador final e também as regras para nomear uma constante. Então, em algumas situações, você pode ter a necessidade de criar uma variável como essa, população brasileira. A população brasileira, a cada segundo, modifica esse número. Então, a cada minuto você tem novas crianças nascendo no Brasil, algumas pessoas morrendo, e esse número está sempre se modificando. Então, é justificável que esse valor seja armazenado dentro de uma variável. Mas existem alguns valores, por exemplo, uma constante matemática chamada π. Como o próprio nome já diz, ela é uma constante que tem exatamente esse valor. E esse valor nunca se altera e nunca vai se alterar. Alguns valores, como distância entre dois pontos físicos, tamanho de um país, esses valores eles não devem ser modificados. Então, existe a possibilidade de você definir que um determinado valor não será modificado por ninguém. E a forma que você tem de fazer isso na linguagem Java é utilizando o modificador final. O que são os modificadores? Public é um modificador, static é um modificador, e nós temos o modificador final. Os modificadores são sempre escritos em letra minúscula. Então, uma vez que eu defini um valor com o modificador final, ele passa a ser uma constante. Ele não pode mais ser modificado, né? Nós podemos imprimir aqui esses valores. Vamos compilar essa classe e apresentar o valor. Então, está aí. Agora, vamos ver o que acontece se, uma vez declarado essa constante, se eu tentar modificar essa constante. Então, vou colocar aqui agora que π é igual a 1, 2, 3. O que vai acontecer? Quando eu tentar compilar essa classe, ainda em tempo de compilação, né, eu vou receber um erro, me informando que eu não posso atribuir novamente um valor para uma constante, aqui, uma variável com o modificador final. Então, ele sequer deixa eu compilar a nossa classe. Isso já não acontece com a nossa variável. Como ela não tem o modificador final, nós podemos modificar o valor dessa variável sem problema de compilação. Então, está aí, ele consegue compilar sem problemas. Em quais outras situações você provavelmente utilizaria uma constante? Por exemplo, imagine que você queira definir os valores do sexo masculino e do sexo feminino. Então, esses valores eles não serão modificados e você quer manter isso aqui em constantes.
Agora perceba que a forma de nomear uma variável é diferente da forma de nomear uma constante. As variáveis utilizam a regrinha do camel case, começando com letras minúsculas e as outras palavras que compõem esse nome iniciam com letra maiúscula. Já as constantes, a regra é sempre escrever o nome da nossa constante em letras maiúsculas. E, se for um nome composto, separar cada nome com o sinal de underline. Então, essas são as regrinhas que você deve saber quando estiver trabalhando com constantes na linguagem Java. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula.